Seja sincero comigo, você acha o Enem difícil? Você acha que uma máquina conseguiria resolver o Enem? Hoje a gente vai testar o ChatGPT, que é essa inteligência artificial que tá na modinha, que tá todo mundo falando por aí. Será que ela consegue resolver uma prova do Enem de cabo a rabo? Será que essa máquina é capaz de gabaritar uma prova? Será que é capaz de acertar pelo menos metade das questões do Enem? Talvez tenha gente que mora dentro de uma caverna, que esteja assistindo agora e que nunca tenha ouvido falar nesse tal de ChatGPT. O que é esse negócio? É um site que está rodando uma inteligência artificial absurda por trás, em que você consegue colocar as suas perguntas, pedir para ele fazer coisas e ele faz para você. O grande chance dessa inteligência artificial é se comunicar bem. Então você coloca uma pergunta do jeito que você quiser, do jeito que você fala mesmo, e ele vai te responder de um jeito muito bem escrito, muito bem elaborado. Vamos fazer um testezinho aqui. O site é esse aqui, tá? chat.openai.com. Você entra lá com a sua conta do Google, não precisa colocar dado nenhum e você já consegue usar. Tem tanta gente usando que sempre dá uns problemas lá, mas vai no fim das contas. Meu pedido aqui, escreva um texto justificando por que o Pelé foi melhor que o Maradona. Pelé e Maradona são considerados dois dos melhores jogadores de futebol de todos os tempos, cada um com as suas próprias habilidades e conquistas notáveis. No entanto, há várias razões pelas quais Pelé é considerado como muitos como o melhor jogador de futebol de todos os tempos. É absurdo. A quantidade de argumentos, o jeito que esses argumentos são colocados, enfim, é um texto muito bem escritinho. Mas, Iberê, como você é inocente, é óbvio que essa busca aí foi no Google e procurou o texto de por que o Maradona, o Pelé é melhor que o Maradona, né? Pior que não. Essa inteligência artificial não acessa a internet para dar resposta. Ela foi treinada com dados da internet até 2021. A máquina não sabe, por exemplo, que o Pelé morreu agora no final do ano passado. Esse texto não foi copiado de outro texto, ele foi criado do zero a partir do treinamento que a máquina recebeu. Vamos fazer uma pergunta um pouco mais científica aqui, sem tentar induzir a máquina a dar uma resposta e ver o que acontece. Por que o ser humano não é capaz de voar? Os seres humanos não são capazes de voar de forma natural devido à sua anatomia e fisiologia. Nossos ossos são muito densos e pesados em relação ao nosso tamanho e massa muscular, o que nos impede de gerar a força necessária para sustentar o nosso próprio peso no ar. Além disso, não temos asas ou outras adaptações aerodinâmicas que permitissem ao nosso corpo se mover eficientemente no ar. Apesar disso, os humanos são capazes de voar usando tecnologia como aviões, balões e paraquedas. Acho que a resposta tá impecável, né? Vamos pedir agora para ele escrever um texto meio do zero, meio do nada. Briguei com meu melhor amigo por causa de política. Escreva uma mensagem de WhatsApp pedindo desculpas. Querido amigo, sinto muito pelo que aconteceu ontem. Eu sei que nós temos opiniões políticas diferentes e eu não deveria ter permitido que isso afetasse nossa amizade. Peço desculpas pelas coisas que eu disse e espero que possamos continuar sendo amigos. Abraços. Eu nem escrevi o WhatsApp direito e tal, fiz uma frase super simples e ele gerou essa resposta pra mim. Você sentiu o poder do negócio, né? É muito diferente da gente simplesmente procurar no Google a resposta, é muito diferente de uma resposta que um assistente pessoal tipo Alexa, Siri, Google Assistente daria pra gente, porque ele faz coisas muito mais complexas. Então tem muita gente pegando essa inteligência artificial e rodando provas em cima dela, tipo rodando prova lá do OAB dos Estados Unidos, prova que se faz pra certificar médico, etc. E o computador tá indo super bem, ele tá acertando o número de respostas que muitas vezes é suficiente para passar nesses exames. Então a gente resolveu rodar o Enem aqui. Vamos rodar a prova que mais brasileiros fazem, talvez a mais importante de todas. A gente viu que algumas pessoas já tinham feito alguns testes, rodado algumas perguntas, mas a gente vai rodar o Enem inteirinho. 180 perguntas mais a redação. Duas questões importantes aqui. Primeiro que a gente vai rodar o Enem de 2022, então a máquina não teve acesso a essa prova, porque provas mais antigas pode ser que as respostas estejam lá no aprendizado que ela teve. E segundo, que seria muito difícil a gente colocar as imagens que tem nas perguntas dentro do ChatGPT aqui. Não tem a opção de você subir uma imagem. E grande parte do Enem é feito de mapa, de gráfico, de coisas que você tem que interpretar ali. Mas tem uma solução para isso. Existe uma versão do Enem que é feita para as pessoas que não enxergam. Então vai um ledor lá, uma pessoa que lê a imagem para ela. E o Enem já tem uma descrição oficial daquela imagem para que todas as pessoas que não enxergam tenham a mesma oportunidade. Então a gente vai pegar essa prova que tem a descrição de cada imagem para o ChatGPT poder entender ali o que está acontecendo e responder cada pergunta. Parece facinho, mas na hora que você vai fazer você entende porque ninguém tinha rodado ainda o Enem inteiro. O Enem está em PDF, então você tem que ir lá, selecionar a parte que você quer que ele responda, só que você não consegue selecionar a pergunta inteira várias vezes, tem que selecionar um pedaço. Aí você vai jogar no ChatGPT, antes você tem que escrever qual é a alternativa correta. Aí depois você cola o pedaço, vai lá, pega mais um pedaço, cola,
E aí, às vezes, ele demora um pouquinho para responder. Quando não tá muito interditado, não tem um monte de gente mexendo ao mesmo tempo, ele dá a resposta na hora. Agora, por exemplo, alguma coisa deu errado. Por favor, tente recarregar a conversa. Vou de novo, copio, venho, recarrego, colo. E aí sim, gosto pela prática de leitura, letra B. Vamos ver. Vamos abrir o gabarito aqui. Inglês, que é o que eu tô fazendo agora. B. Acertou a resposta. Se eu demorar 2 minutos em cada pergunta, eu vou levar 6 horas. Vamos pedir uma ajudinha pro pessoal aqui do manual, né? Dividi uma prova em 5 partes, cada um ficou com 1/5. Vamos fazer essas máquinas trabalharem pra gente. Gente do céu, eu jurava que ia ser mais fácil fazer isso aqui. A gente começou, era 10h30 da manhã, agora são 10:45 da tarde. 5 pessoas trabalhando em cima desse negócio. A máquina deu várias rateadas no meio do caminho. Vou começar pela redação. Eu colei o tema inteiro lá e pedi para ele fazer a redação para mim. Afinal de contas, é uma inteligência artificial de linguagem, então não se comunica muito bem. Então eu botei o textão todo da proposta de redação, que é para fazer uma redação sobre povos tradicionais, e a inteligência artificial me deu um blocão de texto sem separar em parágrafos. Aí não vale, né? Fica ruim eu pedir para separar em parágrafos. O legal disso aqui é que é uma conversa. Você pode pedir uma coisa em cima da resposta, ele altera a resposta, você vai batendo uma bola. Aí ele começou a escrever a redação de novo, com outras palavras do que já estava escrito, só que não terminou de escrever. Ficou sem fim. Aí eu pedi um título. Ele colocou o título, colocou de novo a redação sem fim de novo. Pedi continue a redação. Ele começou a escrever a redação do zero de novo. Ou seja, fez vários começos de redação sem terminar. Aí eu peguei o último começo que ele tinha feito e falei, ó, esse aqui é um começo. Termine o texto abaixo. Aí ele terminou perfeitamente. Vou ler um pedacinho para vocês aqui. Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais do Brasil. Esse é o título. As comunidades e povos tradicionais no Brasil enfrentam diversos desafios para serem valorizados e terem seus direitos respeitados. Entre eles, a falta de reconhecimento oficial, a ameaça às suas formas tradicionais de vida e a exploração de suas terras. Lendo a redação, eu acho que gramaticalmente ela está muito bem feita, mas ela é meio insossa. Parece que foi escrita por uma máquina. O que não deixa de ser verdade, afinal de contas ela foi escrita por uma máquina. Mas ainda assim eu acho que é uma redação bem feita. Se fosse uma prova, eu acho que daria uma nota boa ali. Mas eu não sou especialista nisso, eu chamei o professor Noslen, tem um canal muito bacana sobre português, para ele falar o que ele achou dessa redação. Então ele gravou um videozinho pra gente, vamos dar uma olhada. Fala, Iberê, tudo bem, meu velho? Olha só, recebi sua redação, tô com ela aqui e já batendo o olho posso dizer pra você, ela não é nota 1000. Por quê? Bom, primeiro, no Enem é recomendado que você utilize 4 parágrafos na escrita da sua redação, para poder organizar melhor os conteúdos. Então, 1 de introdução, 2 de desenvolvimento e 1 de conclusão. Maravilha. Agora, aqui você já vê que tem mais do que isso. Outra coisa, o parágrafo tem que ser mais ou menos do mesmo tamanho, assim, tá? Para ter uma organização melhor também do conteúdo. Também não acontece nesse aqui. E uma coisa importante, que você tem que ter conectivos entre parágrafos, pelo menos 2 no Enem. E aqui nós temos um, que é lá no penúltimo parágrafo, a expressão além disso. Agora, lendo a redação, eu já percebi uma coisa. Na introdução ela tá muito curta, ela podia dizer na introdução quem são os povos tradicionais do Brasil. Eu sei que faz isso no segundo parágrafo, então eu poderia juntar os 2 parágrafos para ser o primeiro. Outra coisa, no desenvolvimento, o ideal é que os parágrafos tenham começo, meio e fim dentro do próprio parágrafo. No primeiro parágrafo de desenvolvimento isso não acontece, vai acontecer só no segundo e no terceiro. E a conclusão, que ela é essencial, precisa ter 5 elementos, porque na conclusão eu preciso trazer uma proposta de intervenção. E esses 5 elementos são ação, agente, modo, efeito e detalhamento. São 5 elementos que vão trazer nota para o aluno. E a ação é representada pelo verbo. Nesse caso aqui tem mais de um verbo. Não precisa, não é nem um verbo só o suficiente. Então aqui ele tem o verbo lá, garantir a proteção de seus direitos. Essa é uma ação. Ele vem com o modo, através de políticas públicas. Beleza, mas faltou o quê? Agente, efeito e detalhamento. E aí não tem como ser nota 1000, beleza? Pra falar a verdade, nem eu imaginava que tinha tantos detalhes assim que tinham que ser seguidos. Talvez se a gente colocasse todas essas informações ali na hora de pedir a redação, a máquina fizesse uma redação mais adequada para o Enem, mas essas informações não estavam na prova do Enem, então eu coloquei só o que estava na prova. Depois, conversando bastante com o Noslen pelo WhatsApp, ele me falou que é uma redação de um aluno médio, porque o texto é meio raso, tem um monte de informações ali sem profundidade, sem uma argumentação boa. Foram 180 perguntas e em várias a máquina simplesmente se negou a trabalhar. Falou, não tem informação suficiente para responder essa pergunta, não vou responder essa pergunta. Foi o que aconteceu aqui, por exemplo, na pergunta número 115. Fala, não é possível determinar qual é a opção correta, pois a questão não fornece informações suficientes. E aí a gente teve que dar uma cutucada. Não, mas eu quero a resposta mesmo assim. Geralmente, depois disso, ela dava a resposta, mas errava. Ou às vezes nem quis dar a resposta. E aí é lógico, como bons avaliadores, se o candidato não quer dar a resposta,
a resposta tá errada, né? Teve uma outra questão, a 70 aqui de história, por exemplo, que ele não quis dar nenhuma das alternativas e escreveu um parágrafo lá que era o que ele achava que estava correto. Independente de estar correto ou não, tinha que escolher uma alternativa, a gente forçou a mão, respondeu de novo e deu uma alternativa errada no final. O vídeo ficaria muito chato se eu fosse comentar todas as questões. Então o que a gente fez? Deu print em tudo e guardou num arquivo zip. Então se você quer ver como foi a nossa conversa, dá pra ver questão por questão, inclusive tem todos os links, todas as referências que a gente usou aqui na descrição do vídeo, tá? É só dar uma olhadinha lá. Mas vamos lá, eu sei que você tá muito ansioso aí do outro lado querendo saber quanto que acertou dessa prova. Mas antes disso, é importante eu falar um negócio muito legal sobre o Enem. A nota do Enem não é a porcentagem de acerto. Você não vai tirar uma nota de 0 a 10 baseado no número de questões que você acertou, mas na importância daquelas questões. É um sistema inteligente que chama Teoria de Resposta ao Item, ou TRI, que leva um monte de coisa em consideração. Por exemplo, se você tá errando a maior parte das perguntas fáceis e de repente você acerta uma difícil, é muito provável que você tenha chutado e aí o sistema vai desconsiderar aquela nota ou dar uma nota baixa para aquele seu acerto. Ou o contrário, você tá acertando muita coisa e aí você erra uma pergunta, todo mundo erra aquela pergunta e o sistema percebe que, poxa, aquela pergunta tem alguma coisa errada, vamos desconsiderar aquela pergunta. Então é um jeito que a prova se autoavalia nas respostas dela mesma, é um negócio muito mais inteligente do que uma simples porcentagem de acerto. O problema é que não tem como a gente aplicar essa regra ao que a gente acabou de fazer, porque a gente não tem os dados que o Enem usou para avaliar a teoria de resposta ao item. Então, a gente só vai ter uma porcentagem mesmo, que foi a seguinte. De linguagem, de 45, a máquina acertou 32. Ciências humanas, de 45, a máquina acertou 40. Ciências naturais, de 45, 21. E matemática teve uma questão que foi anulada, então de 44 acertou 12. Resumão, conclusão da história. Fizemos o Enem no ChatGPT e o que deu? De 179 perguntas, porque uma foi anulada, ele errou 74 e acertou 105. Dá um aproveitamento de 59%, então quase 60% de acerto. Depois que a gente já tinha gravado o vídeo, a gente ficou conversando aqui muito tempo, poxa, será que não dá para comparar isso com um ser humano? Se fosse um ser humano, é um aluno bom ou é um aluno ruim? A nota tá acima da média, tá dentro da média? A gente conseguiu estimar mais ou menos. Então o que a gente fez? Colocou essas notas dentro de um simulador de Enem que consegue dar uma nota parecida com a do Enem mesmo, seguindo mais ou menos a teoria da resposta ao item. Então a gente usou o simulador do Me Salva e as notas são essas que você pode ver aqui do lado. Inclusive tem uma faixa ali, né, que a nota pode estar dentro daquela faixa. Por exemplo, linguagem de 588 a 699. Então é uma estimativa. Dentro dessa estimativa, a nota, sem contar a redação, fazendo de conta que não existiu a redação, é de 630 no Enem. De 0 a 1000 é de 630. Só para vocês terem uma ideia, a média do Enem, sem contar a redação, dos últimos 4 anos, aí não estou contando 2022 porque não tem a nota em 2022, mas de 2021 para trás, 4 anos, é de 515. Ou seja, a inteligência artificial conseguiu uma nota que está 22% acima da média. É um aluno que está melhor que os outros no geral. Vou confessar para vocês que eu esperava um resultado melhor. Eu achava que a máquina ia gabaritar, ia acertar 90%, como eu vi na maioria dos materiais sobre perguntas que essa máquina é capaz de responder. Mas tem 4 barreiras, 4 probleminhas aqui que fazem com que seja muito difícil a máquina acertar tudo no Enem. A primeira são as imagens. Enem tem imagem pra caramba e mesmo que a gente esteja usando a prova, que foi feita para pessoas que não enxergam, a descrição das imagens é super complexa. Eu vou dar um exemplo aqui. Questão 117, a imagem que tem é essa aqui. É um globo terrestre ali com incidência de sol. Tá tudo bem, é uma imagem simples a gente ver. A descrição dela é isso aqui, ó. É uma coisa gigantesca. É difícil de você imaginar a figura a partir da descrição. Não é nada simples. Então, ó, eu tiro meu chapéu para quem não enxerga e faz o Enem. É difícil pra caramba, é um belo de um desafio. E lógico que pra máquina, que é boa de entender texto, na hora que você coloca uma figura dessa, dá uma bagunçada geral. Segundo ponto é que o Enem é em português. Beleza, essa máquina fala português, mas a gente já fez vários testes aqui no manual e sabe quando a gente coloca coisas em inglês, ela funciona bem melhor. Então provavelmente ela perdeu alguns pontos ali porque tinha que falar muito bem português. Terceiro ponto é que o Enem exige uma interpretação de texto absurda. Tem várias questões que ela errou, que a gente foi ver por que tinha errado e era muito difícil de achar a resposta certa, porque dependia de uma série de conexões que você tem que fazer para entender o negócio. Então, o Enem é difícil mesmo. E o quarto ponto é que essa inteligência
inteligência artificial, ela é criada para linguagem, ela é criada para conversar bem com a gente. E isso a gente percebe que ela faz muito bem, praticamente sem erros de português, entende tudo que você fala, interpreta bem os textos mais simples, mas na hora da matemática escorrega em casca de banana até não poder mais, consegue entender a proposta, consegue saber qual a fórmula que vai usar, na hora de executar a fórmula erra numa conta de divisão. Então é mais ou menos como você pegar um baita de um bom alicate e tentar furar a parede com ele. Ele não foi feito para aquilo, não vai dar muito certo. Você pode até conseguir, mas fica meia boca. Acertou 71% de português e 89% de ciências humanas. É uma máquina muito boa para isso. Aí é que entra a polêmica nas escolas. Muita gente na hora que viu isso aqui a primeira vez já falou, poxa, não preciso mais fazer redação, não preciso mais fazer trabalho de história, geografia, de português, responder perguntas complexas, porque eu boto aqui nessa inteligência artificial e ela responde melhor do que eu mesmo responderia. E o pior é que é verdade. Como é que os professores vão pedir essas tarefas agora? Isso me lembrou muito quando eu estava na 5ª série e surgiu o computador. As primeiras pessoas da minha classe começaram a ter computadores e impressoras e queriam fazer o trabalho no computador. E o professor não deixava. Porque no momento em que você faz o trabalho no computador, não é mais sua letra que está no papel. Não tem como o professor saber se foi o aluno que de fato digitou aquilo. Pode ser a mãe, pode ser o irmão, pagou um amigo para fazer. E é lógico que depois de alguns anos isso aí caiu por terra. Não fazia mais sentido você comprar um monte de folha de almaço, ficar corrigindo o que você errava ali com a caneta, passando corretivo, entregava aquele trabalho todo torto, com letras de várias pessoas que o professor mas se lascava a conseguir ler. Todo mundo começou a fazer no computador e não tinha problema nenhum. E é isso que eu acredito que vai acontecer com essas ferramentas de inteligência artificial. A gente vai aprender para que elas servem, como é que funciona. E se eu fosse professor nesse momento, eu já entraria lá, chat.openai.com, testaria uma série de coisas para ver como é que a gente consegue dar tarefas para os alunos agora que eles têm essa ferramenta na mão. Talvez a gente tenha que bolar jeitos diferentes de dar a tarefa, porque simplesmente perguntar quais foram os motivos da Revolução Francesa, a máquina vai conseguir responder com muita facilidade. Aliás, vamos perguntar para ela para ver se ela responde direito. Dívida nacional. A França estava endividada devido às guerras e às despesas do rei Luís XVI, o que levou a uma crise financeira. Desigualdade econômica. A maioria da população francesa vivia na pobreza, enquanto a nobreza e clero desfrutavam de privilégios e riquezas. Iliteracia e falta de liberdade. A maioria da população francesa era analfabeta e não tinha direitos políticos. Influência de ideias iluministas. As ideias de liberdade, igualdade e fraternidade, promovidas pelos filósofos iluministas, inspiraram muitos franceses a lutar contra a monarquia absoluta e a desigualdade social. E a crise do Estado. As finanças francesas estavam em crise e os impostos eram muito altos para a maioria da população. Vale aquele joinha ou não vale? Quer ver mais uma coisa muito legal sobre inteligência artificial? Ela também é capaz de gerar imagens. A gente gravou um vídeo há pouco tempo mostrando como é possível treinar uma máquina para fazer imagens minhas a partir do zero. É muito legal.